Olá, meu nome é Diego Moraes, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos tratar de uma obra de William Shakespeare. Bem, antes de tudo gostaria de pedir a vocês, por favor, curtam, comentem e compartilhem, porque isso ajuda muito o engajamento do canal e assim a gente pode trazer mais conteúdo relevante para vocês no futuro. Bem, dando prosseguimento, hoje vamos falar sobre Macbeth. E essa é uma das minhas obras favoritas de William Shakespeare. Por quê? Porque é uma tragédia que mostra muito da raiz da alma humana. Então vamos lá. Aqui temos um texto, um resumo feito por mim, de minha autoria. E aqui nós vamos esmiuçar alguns pontos importantes da obra, lendo aqui com vocês. Certo? Então, a peça traz em seu enredo a história de Macbeth, um grande guerreiro que, ao voltar vitorioso de uma guerra, onde ele mata um traidor chamado MacDonald, ele se eleva em status de nobreza frente ao rei da Escócia, Duncan. E nessa trajetória de retorno para casa, Macbeth, acompanhado de Banquo, general do exército do rei, se deparam com a presença de 3 bruxas que lhes fazem previsões sobre vossos futuros. Bem, então, o início da história mostra Macbeth, junto com seu parceiro Banquo, voltando de uma guerra que ele foi extremamente vitorioso e que ele mata um traidor chamado MacDonald. E nessa trajetória de volta, eles encontram 3 bruxas. E essas 3 bruxas, elas fazem algumas profecias para com eles. Vejamos. Para Macbeth, elas preveem que ele será rei, e para Banquo, que ele será mais feliz do que Macbeth, mas que não será rei, porém que ele terá descendentes que serão reis. Logo, elas profetizam que Macbeth será rei no futuro. Só que Banquo, o seu parceiro, não será rei, mas terá outros descendentes que serão reis. Certo? Nesse momento, o Macbeth entra em um estado de torpor devido à ambição de ser o novo rei da Escócia. E assim entra em cena a Lady Macbeth, que é a sua esposa, e que na sua ganância, durante toda a obra, vai influenciando Macbeth de forma a definhar o seu senso de moral, lhe instruindo a usar os meios necessários para que ele chegue ao seu objetivo de poder. Bem, a Lady Macbeth, que é a esposa do Macbeth, vai influenciando esse grande guerreiro de forma com que ele tome a iniciativa de tomar o poder o mais rápido possível. Então, essa influência, esses maus conselhos são dados por sua esposa para que ele instale o seu próprio reinado, certo? Até chegar ao ponto em que Macbeth decide assassinar o rei e com uma faca o faz enquanto Duncan morre. A partir disso, o peso da perca da sua paz interior lhe acomete em uma angústia formidável. Bem, a partir disso, o Macbeth, ele toma a iniciativa a partir da influência da esposa e daquela ânsia, daquela ganância de poder. Ele assassina o Duncan, que é o rei, e ele, a partir desse momento, tem todo o peso do grave crime que ele cometeu, todo o peso de sua alma, da culpa, que vai lhe levar a se questionar, mesmo estando em status de grande poder. Em sequência desses acontecimentos, Macbeth precisa manter o seu poder contra os seus opositores, e nisso torna-se um rei extremamente cruel, que mata seu colega de batalha Banquo e todos os seus opositores. Bem, a partir disso, ao longo da história, Macbeth, para tentar manter o seu reinado, para tentar conseguir segurar e não criar revoltas tão grandes contra ele, porque ele matou o rei que estava em exercício, ele mata até o seu colega Banquo, o seu parceiro de guerra, que não concordou com essa tomada de poder que ele fez abrupta e de forma criminosa. E aí ele precisa matar o Banquo, porque ele era um grande guerreiro também de guerra e que poderia também criar uma revolta contra ele.
voltar-se contra ele. Ao ponto em que a gravidade dos crimes cometidos por Macbeth vão aumentando, o peso de culpa sobre isso vai diminuindo. Entretanto, percebe-se que o casal Macbeth vai ficando paranoico quando vemos cenas onde Macbeth vê o fantasma de banco, lhe aterrorizando, e cenas em que Lady Macbeth vê as suas mãos ensanguentadas e que mesmo lavando-as não consegue limpar daquele sangue. Bem, esses erros que o Macbeth vai cometendo, esses crimes de matar várias pessoas para tentar manter o reinado, de certa forma, vai dessensibilizando a sua alma. E Macbeth vai cada vez mais esfriando aquela culpa que ele tinha sobre esses crimes. Mas, ao ponto que isso vai acontecendo, ele vai ficando mais frio em relação a esses crimes cometidos, ele também vai tendo fortes impressões e fortes momentos de encontrar banco, um fantasma banco, ou então a sua esposa, Lady Macbeth, que num momento, em uma festa, ela vê as suas mãos ensanguentadas e ela tenta lavar e de nenhuma forma o sangue sai das mãos. Então isso tudo vai mostrando que eles começam a ser aterrorizados pelos crimes que eles estavam cometendo para se manter no poder, pela ganância, né? Pela sede de poder. Tentando evitar uma revolta contra seu reinado, Macbeth manda matar toda a família de Macduff, onde vemos uma cena horrível de morte de mulher e crianças. Bem, quem é Macduff? Macduff é um opositor do Macbeth e ele, na obra, tenta fazer uma revolta importante para que ele possa reintegrar o reinado à pessoa certa. Ou seja, ele tenta tirar o Macbeth, que está matando várias pessoas, e colocar um rei apropriado para aquele cargo. Só que o Macbeth, tentando pegar o Macduff, mas não conseguindo porque ele tinha viajado, o que é que faz? Macbeth vai e manda guardas matarem a mulher de Macduff e seus filhos. E nisso, o Macduff cada vez mais entende que é necessário fazer essa revolta, porque ele precisa tirar esse reinado do Macbeth. Em uma nova cena, mostra-se que a Lady Macbeth, não aguentando os tormentos, suicida-se pelo fardo das mortes do rei e de outros. E o rei Macbeth, sabendo disso, faz um discurso completamente niilista sobre a vida. Abre aspas. Vamos lá. A vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre cômico que se empavona e agita por uma hora no palco, sem que seja após ouvido. É uma história contada por idiotas, cheia de fúria e muita barulheira, que nada significa. Bem, esse discurso de Macbeth é muito conhecido de Shakespeare, e esse discurso mostra todo o niilismo, tudo o que foi relativizado por Macbeth durante a sua trajetória. A sua trajetória pode se encarar como uma tragédia porque ela ascende, de certa forma, ao posto de rei, mas pagando um preço muito alto, que seria tirar a vida do rei. Ou seja, não foi de forma digna, mas sim de forma criminosa, de forma pecaminosa. Dando prosseguimento. Isso demonstra o ápice do relativismo moral em Macbeth, que, estando durante o enredo a consultar as bruxas como conselheiras, elas lhe profetizam que ele não haverá de morrer de nenhum homem nascido de um ventre. A ambiguidade do discurso das bruxas manipulam a mente de Macbeth. Bem, esse ponto é muito importante. Por quê? As bruxas, todas as vezes que ela se defronta, que ela dá conselhos para o Macbeth, ela dá conselhos deturpados, de forma que
essa ambiguidade do discurso dela realmente é verdadeiro, mas que também representa outra coisa que está imbuída e que ele não percebe. Então, por exemplo, as bruxas falaram que Macbeth seria rei. Porém, elas não lhe avisaram como ele chegaria ao poder e ao status de rei. Não lhe falaram que ele mataria o próprio rei para conseguir esse cargo. Vamos lá. Durante isso, Malcolm e Macduff discutem sobre a justiça junto à corte da Inglaterra. E de lá, decidem marchar em direção a Macbeth para derrubar o seu reinado. E assim, elas culminam até o ponto da batalha final, onde com dificuldades derrotam o rei devido à sua alta confiança deturpada de que não morreria por ninguém nascido de um ventre. Porém, Macduff, no ato final, ironicamente o revela que o seu nascimento, olha só, o seu nascimento foi de um parto cesariano, e assim mata o rei infame e estabelece a ordem de justiça. Instala-se a restauração do reinado com Malcolm como rei, abrindo possibilidades para os futuros reinados descendentes de Banquo. Então, o que é que a gente tem aqui? As bruxas profetizaram que o Macbeth não morreria por nenhum homem que tivesse nascido de um ventre. Logo, o que o Macbeth entendeu com isso? Ele entendeu que ele não morreria pelas mãos de nenhum homem. Ou seja, na sua percepção, ele entende que ele só morreria de morte natural ou por algum acidente. Porém, ele estava completamente enganado, porque lembra da ambiguidade do discurso das bruxas? Então, o Macduff, ele mostra que ele nasceu de uma cesariana, ou seja, ele não nasceu de um ventre, e por isso ele teve a capacidade de matar o Macbeth. E após ele matar o Macbeth, ele sabe que ele não é por direito, tutor do reinado, e ele passa o reinado a Malcolm. O Malcolm, ele tem linha de sucessão com o Banquo, o amigo de Macbeth, que também recebeu uma profecia das bruxas de que ele não seria rei, porém, ele teria descendentes que seriam reis. Logo, com o reinado de Malcolm, isso abre as possibilidades para que o Banquo tenha descendentes que sejam reis no futuro. Então, as bruxas não mentiram em relação às profecias que elas colocaram para o Macbeth e para o Banquo. Porém, elas colocaram um discurso muito ambíguo e muito aberto, que poderia causar várias percepções diferentes. Mas a ânsia, a ganância de poder de Macbeth fez com que ele se autodestruísse e ele perdesse tudo. Ele perdeu o reinado, ele perdeu a vida, ele perdeu a esposa e principalmente ele perdeu a sua alma. Por quê? Porque nessa ânsia de poder ele se definhou e ele acabou fazendo com que a sua alma apodrecesse, de forma que ele cometeu crimes horrorosos para estar no poder. Para finalizar, resume-se essa tragédia com a ascensão do mal em Macbeth, que destrói a sua vida e a sua alma, devido à sua corrupção mental de colocar os seus desejos em frente daquilo que é certo. E assim, a ganância por poder e a relativização da justiça o encaminham à destruição total do seu corpo e espírito. Bem, aqui mostra que o Macbeth, ele sofreu realmente uma grande tragédia. Por quê? Porque pereceu nele o corpo, porque ele foi assassinado pelo Macduff, que realmente é o verdadeiro vitorioso disso tudo, e pereceu a sua alma, porque foi corrompida pela ganância, a ganância do poder. E o Macbeth, ele perde tudo também. Por quê? Porque às vezes nós vislumbramos coisas para nós
e que muitas vezes a gente tem que entender que é preciso abrir mão para que se possa ganhar no futuro. O Macbeth, ele não pensou nisso. O que foi que ele pensou? Eu vou ser rei. Logo, a única possibilidade que vejo hoje é matando o rei. Portanto, preciso fazer isso. Mas uma lição que a gente pode tirar dessa obra é que tudo nos é permitido, como diz na Bíblia, mas nem tudo nos convém. Então, essa é uma tragédia que mostra a infâmia, a ganância, a não misericórdia de Macbeth. Muito obrigado e até a próxima.